Portanto, a gente recebe agora o vice-presidente da CPMI, o deputado federal Duarte Júnior. Ele é do PSB do Maranhão. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao Bastidores CNN. Bom, com tudo que já foi apresentado e compartilhado até aqui sobre essa investigação, quais serão os próximos passos da CPMI em relação ao Master? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que acompanham a audiência da CNN. É um prazer falar contigo. São mensagens realmente reveladoras e o que nós conseguimos perceber é que é apenas a ponta do iceberg. Não são todas as mensagens, não conseguimos ter tempo suficiente de fazer a leitura de todas essas informações, mas tudo aquilo que nós já tivemos acesso, é possível notar com muita clareza que o Daniel Porcaro ele tinha grande penetração em todas as esferas de poder, tanto no poder legislativo, com acesso irrestrito a deputados, senadores, presidente de partido, acesso a membros do poder executivo, acesso à mais alta corte do poder judiciário do país, e aqui eu destaco muito especialmente a relação pessoal com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, assim também como o ministro Alexandre de Moraes. É aí uma comprovação de troca de mensagens que tratam de questões relacionadas a cunho particular, o que gera uma total falta de credibilidade nessa instituição, que tem que ter uma imparcialidade, tem que ter um afastamento dessas relações para poder ter maior seriedade e credibilidade em suas decisões. O senhor viu, deputado, essa decisão do ministro Flávio Dino de anular as quebras em conjunto dos sigilos? O senhor considera que foi uma avaliação ponderada e acertada do ministro? Ele chamou de olhômetro o processo de aprovação daquelas quebras que inclui o Lulinha. Olha, o que eu pude perceber é que a base do governo federal, ela acabou sabendo dessa tese jurídica, ela acabou induzindo a CPMI num suposto erro. Quando eu digo no suposto erro, eu digo isso porque em várias comissões, a CPMI do 8 de janeiro, a CPMI da pandemia, todas essas comissões tivemos votações em globo. Mas na votação que ocorreu na semana passada, nós gostaríamos de fazer votação de item por item, ou seja, cada item isoladamente. Mas a base do governo pediu a votação em globo, nós tentamos exigir que a votação fosse individualizada, foi feita uma votação para definir se a votação seria feita em blocos, em globo, ou seja, todos os itens de uma única vez, os 87 itens de uma única vez, ou se seria uma votação individualizada. Infelizmente, nós perdemos essa votação, foi feita uma votação global, e como a base do governo não se fez satisfeita com o resultado dessa votação, acabou buscando o Supremo Tribunal Federal e o STF, o ministro Flávio Dino, proferiu uma decisão anulando todas essas votações para que pudesse ser realizada uma nova votação. Aqui vale sublinhar que a primeira decisão proferida, assim como a outra decisão que alcançou o filho do presidente Lula, elas não são decisões com efeito erga omnes, ou seja, são decisões que atingem tão somente aquele que pleiteia esse recurso, que pleiteia essa anulação. Essa decisão anula a votação, mas ela não impede que seja realizada uma nova votação. Inclusive, na decisão do ministro Flávio Dino, ele destaca que deve ser realizada uma nova votação. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós respeitamos as decisões do Supremo, respeitamos as instituições de justiça, mas nesse caso nós não concordamos, por isso nós já estamos apresentando um recurso. Primeiro foi o embargo de declaração, que é o recurso quando há uma obscuridade, uma contradição, uma omissão na decisão, e também agora estamos buscando um recurso para que a turma possa decidir de forma coletiva, colegiada, sobre esse nosso pedido de validade dessas quebras de sigilo. De qualquer modo, eu recomendei ao presidente, ao relator, à comissão, que independente do resultado do recurso, que a gente coloque todos esses 87 itens, a quebra do sigilo do Lulinha, a quebra de todos os outros sigilos que foram aprovados na última votação, que a gente possa, independente da avaliação, análise do recurso, que será agendada pelo Supremo, avaliação, apreciação, que a gente possa novamente pautar esses itens e votá-los individualmente. A tese apresentada pelo Supremo é que, como se tratam de questões diversas, deve ser analisado pontualmente cada uma dessas questões. Então, o que nos cabe aqui, sabe que é importante debater, sabe que é importante discutir, mas mais importante do que isso é a gente avançar nas investigações. Portanto,
eu recomendo à CPMI, recomendei ao presidente e ao relator que nós pudéssemos pegar os 87 itens e já na segunda-feira pautá-los e votá-los individualmente. Com a aprovação desses itens, nós, claro, vamos continuar tendo acesso à quebra desses sigilos, que é muito importante para as investigações. Veja que hoje a sociedade brasileira ela tem acesso à verdade dos fatos. Há uma semana, 2 semanas atrás, não se imaginava que um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse ter encontros particulares com alguém que está sendo investigado. A gente não está falando que o Daniel Vorcaro foi à sede do Supremo Tribunal Federal para despachar com o ministro o que é justo, o que é razoável. A gente está falando de um ministro que se encontrou com um investigado para desfrutar de um apartamento. Ali ele troca mensagens com a namorada, com a esposa. A gente não sabe se era a namorada, se era a esposa. Tem mensagens com várias mulheres, no intuito até de se gabar, né, como a gente diz aqui no Nordeste, dizendo que estava ali com o Alexandre de Moraes, que ele tinha gostado do apartamento. Enfim, que apartamento é esse? Ele emprestou um apartamento para que o Alexandre de Moraes utilizasse, ele doou um apartamento para que o Alexandre de Moraes pudesse ter aquela propriedade, em troca de quê? A gente sabe que esse tipo de gente não tem uma relação de amizade sem contraprestação, mas sim uma relação que tem total interesse, e a gente tem que saber que tipo de interesse é esse. Deputado, voltando, se atendo ao caso Master, ao que foi revelado, ao volume de informações, né, a necessidade de se ater a essas informações com muita atenção, porque é um volume muito alto. O senhor acha que tudo isso vai dar gás à CPMI do INSS para que ela seja prorrogada? Vai servir de embasamento para que a CPMI possa recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é quem tem a última palavra sobre a prorrogação da comissão, que seria encerrada no próximo dia 28, certo? É isso mesmo, Tainá. Hoje a nossa expectativa é de prorrogação. O Brasil está vendo, a imprensa brasileira está acompanhando a necessidade de prorrogar por mais 60 dias, pelo menos. No decorrer dessas investigações, a CPMI já mostrou muitos resultados positivos. Veja que desde agosto, setembro, todas as prisões que nós conseguimos realizar, todas elas, as pessoas continuam presas. A gente está falando de procuradores federais, a gente está falando de ex-ministros da Previdência, ex-dirigentes do INSS, mais de 2 dezenas de prisões, mais de 3 bilhões de reais devolvidos aos aposentados que foram roubados. Só no estado do Maranhão, mais de 150 milhões de reais foram devolvidos para mais de 198 mil pessoas, ou seja, são resultados efetivos. E quando nós aprofundamos a investigação, nós percebemos que no momento em que a investigação avançou, infelizmente, ou melhor, felizmente, nós conseguimos perceber que havia ali uma atuação financeira por parte do Banco Master, que utilizava recursos de aposentados sem autorização, sem anuência desses aposentados, para fazer investimentos de alto risco. Ou seja, nós descobrimos primeiro a ponta do iceberg, e quanto mais nós aprofundamos, mais nós percebemos que maiores problemas tinham. Por isso, a necessidade de prorrogação. E qual o caminho jurídico agora? Conseguir as assinaturas. Nós já conseguimos. Agora depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, autorizar. Se ele autoriza, nós de imediato, automaticamente, conseguimos continuar com as investigações por mais 60 dias. Se ele não autoriza, nós temos a possibilidade de impetrar um mandado de segurança para que nós tenhamos o direito líquido e certo de continuar com as investigações. Deputado, nosso tempo está quase acabando do jornal. Uma última pergunta, pediria para o senhor responder rapidamente. Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, disse hoje que quer aprovar um convite para que Flávio Dino vá à comissão parlamentar. O senhor fez críticas em relação à relação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. O senhor defende também a aprovação de um convite para que Alexandre de Moraes vá à CPMI do INSS? Olha, um convite para que o ministro Supremo, no caso Alexandre de Moraes, possa comparecer à CPMI é razoável em razão do que está acontecendo. É bom lembrar que o que nós não queremos é implodir a República. Nós estamos falando de 2 poderes, poder legislativo, poder judiciário. Os poderes eles devem ser harmônicos e independentes entre si, e é fundamental que, enquanto homem público, enquanto servidor público, ele possa esclarecer o que está acontecendo. Se não há nada de errado, que se esclareça e que a gente possa encontrar a verdade. Agora, o que não pode é o povo brasileiro não ter as informações que tanto precisa, até para que a gente possa resgatar a confiança nas instituições. Nós conversamos com o deputado federal Duarte Júnior, vice-presidente da CPMI do INSS. Bom trabalho, deputado. Espaço sempre aberto no nosso Bastidores CNN. Eu que agradeço a todos vocês, desejo um bom trabalho e pode ter a certeza que nós vamos continuar nos dedicando para passar limpo essa história e garantir mais segurança aos nossos aposentados brasileiros.
Obrigada, deputado. Até uma próxima. Um bom trabalho.